do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como parar de sentir dor na lombar durante a execução do seu treino de musculação. Se você ainda não me conhece, o meu nome é João Batista, sou especialista em consultoria fitness e estou nas redes sociais, em todas elas, ajudando você a treinar da melhor maneira possível e, consequentemente, atingir o seu melhor físico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um problema que assola a maior parte das pessoas que não tem uma técnica refinada ou que está começando a treinar, e principalmente aquelas pessoas sedentárias que passam a maior parte do dia sentadas e não fazem nenhum tipo de atividade física. E aí quando elas começam a treinar, quando elas começam a musculação, elas têm até uma piora desse quadro, e aí isso é motivo de fazer elas desistirem da musculação em si, que é a dor na lombar. E no vídeo de hoje pode ter certeza que você vai aprender várias maneiras da gente amenizar, treinar da maneira correta e parar de sentir essas dores na sua região lombar. Se você passa a maior parte do dia sentado e quando chega ali no fim do dia a sua lombar está doendo, muito provavelmente você tem uma fraqueza dessa região. E aí a gente precisa começar a fortalecer, como já é de conhecido aí pela maior parte das pessoas, tá? Porém, quando a gente chega no salão de musculação, tem alguns problemas que acontecem ali durante a execução do seu treino, principalmente por falta de técnica. E o primeiro problema que a gente vai falar aqui nesse vídeo é a retroversão durante os exercícios, principalmente de membros inferiores. Retroversão pélvica é exatamente isso aqui, ó. Esse movimento da pelve ir para dentro, rodar, meio que encaixar, traz ali uma perda das suas curvaturas anatômicas da coluna. E essa perda de curvaturas vai fazer com que essa região fique fraca e o desalinhamento da sua coluna vertebral faz com que a gente tenha uma compressão ali entre as suas vértebras dos discos intervertebrais e você sinta dor. Porém, essa posição, além de ocupar uma boa parte do seu dia por sentar de maneira inadequada, ela também pode acontecer durante os seus treinos, por conta dessa região ser muito fraca e não conseguir manter a sustentação durante a execução do exercício. Então a gente precisa se atentar em exercícios como agachamento, leg press 45, a maioria dos exercícios de membros inferiores, que não são em máquinas, precisam de uma boa estabilização dessa região. Então se quando você faz o exercício, você percebe que esse movimento aqui está acontecendo, é porque a gente precisa resolver essa retroversão. É muito importante eu pontuar para vocês que nem todo mundo que tem essa retroversão vai sentir dor e que essa retroversão ela não é também totalmente maligna a depender do grau que aconteça. Algumas pessoas quando fazem um agachamento muito profundo, é natural você ver um pouquinho da retroversão da pelve e isso não vai trazer naturalmente um problema para ela. Mas se essa retroversão ela for muito acentuada, se esse encaixe da pelve ele for muito grande e muito antes do final do movimento, se for ali antes de 90 graus, a gente precisa prestar atenção para isso não te trazer problemas futuros. E para a gente começar a resolver os seus problemas, nós vamos começar pelo mais importante, que é o alinhamento do exercício. Então a gente precisa saber onde você está errando no alinhamento, o que é individual, porém eu vou trazer aqui a boa prática, alinhamento de um exercício muito famoso das pessoas sentirem dor lombar, que é no agachamento. Apesar de existirem diferenças entre pessoas de tamanho de membro, de profundidade de quadril, de articulações, a gente precisa considerar que para minimizar a sua dor lombar, a gente vai ter um mínimo de alinhamento articular, que de maneira geral, a gente precisa ter o que a gente chama de paralelismo entre linhas, que é a linha da tíbia e a linha da coluna, ali mais ou menos com o mesmo alinhamento. A gente não pode se posicionar de uma maneira que a barra que vai correr no agachamento, seja ele no Smith ou livre, fique tão distante do seu joelho, porque isso vai aumentar muito a chance de retroversão da sua pelve para que você consiga fazer movimentos em boas profundidades. E a gente também não pode permitir que o seu tronco se incline tanto para frente, que você faça uma flexão de quadril exagerada durante o movimento. Isso porque ao flexionar o seu quadril demasiadamente, a gente afasta o peso do eixo de rotação do quadril, o que vai exigir muito mais trabalho da lombar. E se você tiver uma lombar fraca,
você não vai conseguir manter o alinhamento daquela estrutura e pode vir a ter um desalinhamento mecânico e causar dor. E por mais que você consiga manter ali as curvaturas lordóticas, as curvaturas anatômicas da coluna, ter esse peso mais distante do eixo de rotação, que é o quadril, vai fazer com que o seu quadrado lombar e os seus paravertebrais precisem trabalhar mais para manter essa estabilização, o que pode também estar gerando esse desconforto que você sente. Vou deixar aqui do lado a diferença entre alinhamentos inadequados de agachamento e o alinhamento que a gente pode considerar uma boa prática. Não necessariamente você precisa estar exatamente o que tem aqui nesses exemplos, mas você já pode usar de base para caso você esteja sentindo dor e queira ajustar esse problema. Aí você testa, vê se ficou bom, grava, observa e vai fazendo ajustes finos. Esse ajuste que eu falei para vocês é válido apenas para o agachamento. Então, quando a gente parte para outros exercícios, a gente precisa prestar atenção em toda a execução. Vamos lá, vamos para princípios básicos para vocês não terem dor na lombar. Primeiro, manter as curvaturas anatômicas da coluna. Então, vou deixar aqui do lado as curvaturas anatômicas da coluna. Todo e qualquer movimento que você for fazer, que você perceber que essa curvatura está sendo comprometida, pode ser aquilo que está causando a sua dor lombar. Tá? Então você vai precisar de gravar a execução daquele exercício que você começa a sentir o desconforto na região lombar, analisar como seus segmentos corporais, como seus membros, como seu tronco está se comportando e ver em qual momento que esse alinhamento natural da coluna está sendo perdido. Quando você perceber um momento onde essa coluna ela desalinha, ou fazendo uma retroversão, ou fazendo uma hiperextensão, quando você chega o seu tronco muito para trás, é justamente nesse momento que você vai começar a sentir o desconforto e que vai trazendo a sua dor lombar. Então você gravou o seu vídeo, analisou os movimentos, ajustou isso, alinhou todos os segmentos e mesmo assim você continua sentindo um leve desconforto. Aí a gente tem que partir para a estabilização do seu corpo durante a execução. E muito importante nessa estabilização é a manobra de bracing. Essa manobra de bracing, ela precisa ser feita de maneira eficaz para que a gente contraia todo o seu abdominal, não só o reto, mas também o transverso do abdômen e todas as musculaturas que estão envolvidas ali e crie um cinturão de proteção no seu corpo, fazendo com que ele fique estabilizado. Estabilize uma região que a gente chama de região lombopélvica. É a região justamente onde acontece a retroversão da lombar, onde acontece essa dor, onde acontece esse desconforto. E para que ela se estabilize, você precisa fazer a manobra de brace. Eu vou deixar o link de um vídeo onde eu mesmo ensino a manobra de brace, como você vai fazer para ir treinando, inclusive em casa, porque não é uma coisa tão simples de se fazer. Aqui embaixo na descrição, vocês podem assistir, tentar reproduzir e fazer isso de forma frequente para que você consiga executar durante os seus treinos e diminua a sua dor lombar. E para a gente finalizar esse vídeo de como parar de sentir dor na lombar com chave de ouro, vai uma dica muito importante e que a maioria das pessoas acha que nem surte diferença, que é direcione a força de maneira adequada. Quando a gente direciona a força de maneira incorreta, o nosso corpo ele vai movimentar ali, vai ativar as musculaturas de uma maneira aleatória para que o movimento ele seja realizado. Então, quando você direciona essa força de maneira proposital, fica muito mais fácil para você conseguir sentir as musculaturas certas e tirar a tensão do local errado. Então, pense o seguinte, vamos usar aqui dois exercícios como exemplo. O stiff, que é um exercício que vocês sentem muita dor na lombar, e o levantamento terra. Tanto no stiff quanto no levantamento terra, quando você vai fazer esse movimento, a primeira coisa que você pensa é em tirar a barra do chão. Quando você pensa em tirar a barra do chão, ao invés de você direcionar a força para onde deveria, você pensa em levantar o quadril e aí depois, consequentemente, deslocar a barra. Isso vai fazer com que a gente tenha um braço de momento muito grande para o quadrado lombar e que você aplique força naquela região para puxar a barra para cima. Então, nesse momento, é a hora que ao invés de você pensar em simplesmente puxar a barra para cima de qualquer modo, durante o levantamento terra, quando você segurar a barra, ajustar a técnica, você vai pensar em empurrar o chão para baixo, aplicando a força no calcanhar. Dessa maneira, você não vai projetar o seu quadril para cima e puxar a barra por consequência.
Você vai empurrar o chão para baixo e vai se deslocar como uma unidade, diminuindo a tensão do quadrado lombar e diminuindo as chances e a probabilidade de você sentir dor nessa região. No stiff, da mesma maneira, quando você fizer a fase de descida do stiff, a fase excêntrica, quando chegar no ponto de maior alongamento do seu posterior, ao invés de pensar em simplesmente puxar a barra para cima, direcionando o estímulo para a região lombar de forma intuitiva, pense em empurrar o chão para baixo, contrair a região dos posteriores e do glúteo. E você vai ver que, consequentemente, a tensão da região lombar ela é diminuída. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês consigam aplicar isso na prática e que vocês consigam parar de sentir a dor lombar. É algo que incomoda muito e pode, inclusive, prejudicar os seus resultados estéticos. Mas se você está cansado ou cansada de sofrer com essa dor lombar e não consegue resolver isso de maneira nenhuma, e mesmo quando você começa a treinar, essas dores elas ficam ainda piores, eu te recomendo a conhecer a minha consultoria online, que eu vou estar deixando o link do meu site aqui embaixo nos comentários, e eu garanto para você que em questão de tempo, pouco tempo, eu resolvo o seu problema de dor lombar durante os treinos.